Voltamos com Conversa Médica, hoje com o doutor Renato Galo, que é cirurgião plástico. Doutor, para o cirurgião plástico, o senhor acha melhor corrigir um defeito da própria natureza ou corrigir um defeito causado por um terceiro, um acidente, qualquer coisa? Para o cirurgião plástico, qual é o melhor caminho? Olha, é difícil responder essa pergunta, porque existem casos dificílimos de erros da natureza, como vamos dizer assim, de correção, como por exemplo o lábio leporino. É uma cirurgia dificílima de ser realizada, precisa de uma equipe muito bem treinada, vários profissionais de várias áreas para que a gente tenha sucesso. E também defeitos gerados por acidentes ou por próprias cirurgias feitas com má técnica. Também muitas vezes, por exemplo, quando você vai fazer uma rinoplastia secundária ou terciária, até que a gente chama, que é segunda, terceira cirurgia do nariz, a gente encontra às vezes até mais dificuldades do que para corrigir um defeito congênito. Então isso varia muito de paciente para paciente, de caso para caso. É difícil medir, na verdade, o que seria mais difícil ou não. Depende de cada caso. Certo. O senhor comumente usa o Botox para pequenas correções ou o senhor prefere mesmo fazer a cirurgia plástica na base do bisturi? Bom, como todo cirurgião, eu sempre gosto muito mais e me sinto muito mais à vontade operando, né? Usando o bisturi. Foi para isso que eu estudei, para isso que fui treinado. Mas hoje em dia, principalmente quando a gente fala em cirurgia facial, a gente não tem mais, como eu já havia lhe dito, aqueles antigos conceitos de que uma cirurgia, um procedimento de 5, 6 horas vai resolver completamente o problema da paciente e ela vai sair do centro cirúrgico 20 anos mais jovem e feliz. A gente tem hoje um conceito um pouco diferente, no qual as cirurgias são menos agressivas e a gente utiliza métodos auxiliares à cirurgia. Dentre esses métodos auxiliares, a gente tem Botox, os peelings, os preenchimentos, e o Botox então entra nessa região, né, de procedimentos complementares e auxiliares dentro da cirurgia de face. O queloide sempre foi uma patologia ou um sinal, né, que é muito ruim, tanto para o cirurgião plástico quanto para o dermatologista, né? Então, principalmente na raça negra, então é terrível, né? Além da cirurgia plástica, o senhor usa algum produto para tentar melhorar aquele aspecto? O queloide é e continua sendo, foi um dos maiores problemas que a gente enfrenta dentro da cirurgia plástica e dentro da dermatologia até hoje. Por quê? Porque, na verdade, ainda não existe um tratamento ideal para o queloide, que é a cicatrização anormal, né, patológica. A gente tem hoje disponível várias técnicas para poder tratar esse tipo de cicatriz. E, na verdade, o que tem obtido maiores resultados na nossa experiência é a combinação dessas técnicas, tanto a parte cirúrgica, com a retirada da cicatriz, quanto a radioterapia localizada na cicatriz, que é a beta-terapia, a terapia iônica, e medicamentos, principalmente à base de corticoides, que são aplicados no local também. Então, a combinação dessas técnicas faz com que a gente tenha resultados mais satisfatórios no tratamento dos queloides, das cicatrizes queloidianas. Doutor, o estrangeiro diz que a mulher brasileira é a mulher mais linda do mundo. E ele realmente tem a razão, né? Diz que o bumbum mais bonito é da mulher brasileira, assim também como a mama também. Mas mesmo assim, se faz cirurgia plástica de mamoplastia aos milhares. O que o senhor acha? É apenas uma vaidade? Ou é apenas também para ajeitar um pouquinho, uma pitose de mama? Como é que o senhor encara essa situação? Essa é uma situação também muito variável, tá? Porque assim, na verdade, o padrão de beleza, ele se altera com diversas coisas, com a história, com a cultura de cada povo. E a gente tem uma tendência agora com essa globalização, com internet, com televisão e tudo mais, a gente tem uma tendência a ter uma mistura desses padrões de beleza, desses padrões, dessas culturas e tudo mais. Então, o que a gente observa no Brasil hoje é uma procura muito intensa, principalmente por cirurgias de aumento de mama, né, com prótese.
Por quê? Porque existe na Europa, nos Estados Unidos, em outras partes do mundo também, um padrão de beleza onde a mama grande é um padrão mais aceito e mais agradável para essas culturas. Então, a brasileira ela entrou muito nisso daí também por conta dessa globalização, eu acredito. E também por conta de uma proporcionalidade, porque como você mesmo já disse, né, o bumbum da brasileira normalmente é um bumbum maior, um bumbum mais arredondado, e a brasileira, às vezes, para manter essa proporcionalidade, quer um seio assim também, dessa maneira, mais arredondado, maior em volume, e por isso procura esse tipo de cirurgia. Outra situação, a correção de queda de mama, eu acredito que dentro da cirurgia plástica, uma das coisas mais comuns, por quê? Porque exatamente como a mulher brasileira está acostumada a ter uma silhueta muito bonita, um corpo muito bonito, os efeitos principalmente gerados com a gravidez, com a amamentação, eles trazem transtornos estéticos para a paciente que ela não está muito preparada para absorver esses transtornos, que são transtornos naturais, que são consequências naturais da gravidez, da amamentação. Então a gente também, nesse ponto, acaba dando uma ajudinha para a paciente retornar aquela silhueta ou mais próximo daquela silhueta que ela tinha antes dos filhos. Doutor Galo, toda vez que se fala em beleza, todo mundo lembra da Cleópatra, né? E a imagem que a gente tinha da Cleópatra era a imagem da Elizabeth Taylor. Até que os computadores criaram como era a verdadeira Cleópatra. E foi um espanto para todo mundo, né? O senhor tem ideia de que ela usava algum produto? Falavam que ela usava leite de cabra e tal. Que aquilo seria como se fosse uma cirurgia plástica? Na verdade é o seguinte, a gente sabe que os conceitos de estética, como eu já lhe disse, variam de época para época, de cultura para cultura, eles existem desde que existe a humanidade, na E a verdade. vaidade? E a vaidade feminina, com certeza. Então,